Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui de volta para, nesse momento, darmos início à nossa escola bíblica dominical. Eu quero, nesse momento, convidar a todos, meus amados irmãos e irmãs, a fazermos um momento de oração. Nesse momento de oração, se você tenha algum pedido a fazer, alguma intercessão a fazer por alguém da sua família, um amigo, um parente, faça isso agora, nesse momento de abertura. Vamos todos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e eterno, te louvamos, meu Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, para juntos, meu Deus, continuar te adorando e engrandecendo o Teu precioso nome. Pai eterno, neste momento de oração, nós apresentamos agora a vida dos nossos amados irmãos. Sejam eles ou elas, aonde estiverem, Senhor, alcança-o com a Tua bênção. Aqueles e aquelas que necessitam muito, Senhor, da Tua intervenção na área da saúde, opera, Pai, os Teus grandes milagres sobre a vida do Teu povo. Também, meu Deus, oramos e abençoamos, Pai eterno, a vida de todas as famílias, Senhor, que neste momento estão reunidas para Te adorar e Te engrandecer, Senhor. Aonde estiverem, alcança-os com o Teu milagre de paz, curas e maravilhas, Senhor. Oramos, ó Pai, por aqueles nossos irmãos que têm rogado as orações em Seu favor. Ó Pai querido, alcança-o, meu Deus, e que estas vidas sejam verdadeiramente abençoadas com curas e milagres. Pai eterno, rogamos que Tua presença permaneça conosco agora. Ó Deus querido, onde vamos Te louvar, Te engrandecer e aprender da Tua palavra. Dai-nos deste momento, Senhor, ó Pai amado, momentos muito, mas muito abençoados para juntos aprendermos do Senhor. Assim oramos e apresentamos todos em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Agora nós vamos aos louvores da nossa harpa cristã. Estaremos entoando 2 louvores. O primeiro louvor, 131 da nossa harpa cristã, de valor em valor. E em seguida, o hino de número 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Porque você começa devagar. Manda pra ler aí. Vai. Em Ti, meu Senhor, eu desejo estar, que também receber Tua luz, de valor em valor, só por Ti avançar. Me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. Valor em valor, e na fé aumentar, para que veja o Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à Santa Sião. O Teu grande favor, e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus,
valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males aqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, e na fé aumentar, para que veja o Cristo em mim. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanse, paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu.
guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Maravilha! Graças a Deus, meus irmãos. Entoamos esses dois belos hinos ao Senhor, hinos que nos inspiram, que nos dá alegria. É muito bom estarmos sempre entoando os louvores da harpa cristã. Não deixe de adorar a Deus com louvores tão inspiradores como esses que são do nosso inário cristão. Nesse momento eu quero vos convidar agora à leitura da Palavra de Deus. A leitura da Palavra de Deus para esta manhã, esse domingo abençoado, nós estaremos lendo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 2. Apanhe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia onde você estiver. Lucas, capítulo de número 2. Leiamos dos versos de número 47 ao 52. Acompanhe aí onde você estiver essa leitura. Lucas, capítulo 2, verso 47 ao 52. Nos diz assim a palavra do Senhor. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Graças a Deus. Esta é a leitura do Senhor, da qual acabamos de fazer. Logo mais estaremos então falando sobre a nossa lição de hoje, a lição de número 13 da nossa escola bíblica dominical, da qual estará tratando sobre o relacionamento do cristão, Deus e família. Então nós vamos passar a entender um pouco mais sobre esse nosso relacionamento como cristão com Deus e família. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos então voltar a buscar a presença do Senhor. Oração é falar com Deus. Oração é termos comunhão com o Senhor. Não perca essa comunhão. Busque sempre ao Senhor, que eu tenho certeza que os ouvidos de Deus estão atentos ao teu clamor. Está atento às tuas falas. Fale com Deus. Eu peço aos irmãos que estejam apresentando aqueles irmãos dos quais conhecemos, irmãs, que estão enfermos, impossibilitados em casa, hospitalizados. Apresente, por favor, meus amados irmãos, a vida desses irmãos e irmãs que vocês conhecem perfeitamente, congregam aqui conosco. E você que está ouvindo esse momento a palavra de Deus, apresente-os. Você tem algum pedido aí que você precisa fazer? Apresente-o agora diante de Deus, que eu tenho certeza que os ouvidos do Senhor Deus estão atentos às orações que você irá fazer agora. Eterno e bondoso Pai, te louvo, Senhor, por mais uma vez buscar a Tua presença, Pai. A Tua presença, Senhor, que é muito importante para nós. Sem ela, meu Deus, nós jamais teremos sequência na nossa vida. Apresento, meu Deus, os imensos pedidos que Teus filhos têm nos rogado em favor deles, Pai. Vai de encontro, Senhor,
a essas necessidades das quais foge das nossas possibilidades. Não temos como resolver, não temos como solucionar. Mas nós acreditamos, meu Deus, que ao orarmos ao Senhor, buscarmos a Tua presença, o Senhor agirá de forma sobrenatural sobre a vida do Teu povo. Pai amado, abençoado sejam as vidas, Senhor, que necessitam tanto, Senhor. Necessitam, Pai amado, de uma cura, de um milagre, da Tua provisão, Senhor. Vai de encontro, Pai. Assim, meu Deus, queremos continuar Te louvando, Te engrandecendo por estas vidas e em tudo Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Abençoados sejam, meus amados irmãos. É muito bom falarmos com o nosso Deus querido. Não perca essa comunhão, não perca esse momento tão íntimo, tão particular que é falar com Deus. Deus continue nos dando força, graça para prosseguirmos nesta caminhada e termos sempre um momento de fala com o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos agora ao momento do ofertório. Nós vamos já estar ofertando a nossa escola bíblica dominical, a escola onde nós aprendemos da palavra de Deus, e nesse momento nós vamos estar entregando as ofertas da nossa escola bíblica dominical na obra do Senhor nosso Deus. Onde você estiver, você pode fazer isso, faça isso, oferte na casa do Senhor e vamos semear no reino de Deus. Glória a Deus. Agora, querido, nós vamos estar consagrando o ofertório. Onde você estiver, levante sua oferta, levante sua mão e consagramos junto ao ofertório. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, meu Deus, acabamos de semear na Tua obra, Pai. Entregamos as ofertas que é do Senhor, para a Tua obra, para o Teu reino aqui na terra, Pai. Abençoado seja que nós, Senhor, como igreja do Senhor, possamos sempre, Senhor amado, estarmos semeando no Teu reino. Pai querido, que esta oferta seja integralmente usada na Tua obra, para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Consagrado está, abençoado está para a glória do Senhor. Você que tem a lição, pegue aí agora a sua lição. Eu convido você a pegar a sua lição da nossa escola bíblica dominical, é a nossa revista da escola bíblica. E vamos agora a esse momento de meditação da palavra de Deus, onde juntos vamos, com a graça do Senhor, estarmos aprendendo sobre o nosso relacionamento como cristãos que somos, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com família. É muito importante sabermos apresentar esses dois pontos dos quais precisamos saber discerni-lo para que nós sejamos sempre abençoados pela palavra de Deus, aprendendo como que temos que nos comportar diante do nosso Deus e diante da nossa família, com a nossa família. A lição, então, ela vai estar abordando esses dois pontos. São pontos fundamentais dos quais precisamos nos ater a ele. O texto que está registrado em Mateus, capítulo 10, verso 37, diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo de número 10, verso 37. E daí eu quero aplicar aos irmãos o que a nossa verdade aplicada nos instrui. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Então é necessário que nós saibamos discernir os nossos relacionamentos, porém priorizarmos o nosso relacionamento com Deus.
É muito importante sabermos diferenciar isto e saber priorizar isto, relacionamento com Deus. Nossa lição, então, ela vai trabalhar dentro de 3 tópicos importantíssimos. Primeiro tópico: diferentes níveis de relacionamento. Então, nós vamos ver os níveis de relacionamento dentro deste primeiro tópico. Segundo tópico: o cristão e sua família. Terceiro tópico: nosso relacionamento com Deus. Então, vamos discorrer rapidamente sobre esses 3 tópicos para que nós tenhamos então a noção como nos comportar. Relacionamento com Deus e com a família. Primeiro tópico então vai nos orientar a diferentes níveis de relacionamento. De se relacionar com pessoas. Nós precisamos passar a ter entendimento disso. Isso é muito bom, porque no dia a dia nós estamos lidando sempre com pessoas, diariamente, constantemente. Nós temos que saber como nos comportar, como estarmos diante destas pessoas do dia a dia, seja no convívio de trabalho, seja no convívio da vizinhança onde moramos, seja no convívio dentro da igreja onde congregamos. Enfim, precisamos saber diferenciar. E daí, nesse primeiro tópico, diferentes níveis de relacionamento, ele vai abordar então aqui para nós. Primeiro, Jesus e sua família terrena. Jesus teve a família dele aqui na terra, terrena. E nós precisamos entender isso rapidamente. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14, vai nos aparecer ali, logo no início do texto, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ou ali aparece: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo, palavra, Jesus, ele então se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vamos passar já a ter um entendimento de Jesus e a sua família terrena. Jesus, ele precisava vir aqui a esta terra, mas para vir aqui a esta terra, ele não ia aparecer assim do nada. Então, para isso, houve a necessidade então de uma mulher, um homem e daí então Jesus. Mas esta mulher, é interessante nós observarmos e entendermos que esta mulher, ela recebeu a visitação do anjo. O anjo Gabriel a visitou e o anjo Gabriel falou com ela, lhe trazendo a mensagem. Mensagem essas que os profetas já haviam registrado. E com isso eu quero que você se atenha. Há muitas profecias no Antigo Testamento, mas eu quero chamar a sua atenção. Se você puder aí, abra a Bíblia rapidamente, vá até o livro do profeta Isaías. Profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, profeta que profetizou a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E uma das profecias de Isaías está registrado no capítulo de número 7, verso de número 14, ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Vamos ver. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Isaías então está profetizando sobre a vinda do Messias. Isaías viveu 700 anos antes da vinda de Jesus. Mas ele já estava profetizando.
há outras profecias que ele trata a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mas esta profecia, perceba que ele fala com tamanho detalhes que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E isso cumpriu-se. Isso cumpriu-se. Quando a gente olha para João 1,14, a parte inicial do texto, a gente vai ver então que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E para ele chegar até nós, para ele chegar até aqui a humanidade, humanamente falando, ele então precisou ser gerado no ventre da Maria. Mas a geração esta por uma promessa e por obra e graça do Espírito Santo. Esta obra e graça do Espírito Santo aprove a Deus escolher Maria, daquela mulher, daquela virgem que estava para casar-se com José, daquela jovem, o Senhor então aprove no ventre dela gerar o nosso Salvador, Jesus Cristo. E daí nós vamos passando a entender, então, que Jesus, ele teve a sua família terrena aqui. Ele foi gerado no ventre da Maria por obra e graça do Espírito Santo. Passou todo o seu período de gestação. Ele nasce normalmente, assim como toda criança nasce, e passa a ter os cuidados como todas as crianças necessitam dos seus cuidados. Percebemos então que essa manifestação ou essa aparição de Jesus, humanamente falando aqui na terra, ela é totalmente natural. Gera-se no ventre de sua mãe, chega o período, ele nasce, ele passa a ter agora os cuidados como toda a criança. E daí nós vamos passar a entender que Jesus, ele precisava disso. O ventre da Maria, ter um pai, e daí constituindo-se assim família, para que pudesse então ter seguimento. E daí segue-se. Nós vamos encontrar que Maria e José, eles então são os pais do Senhor Jesus. Não se esqueça que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Isso é muito importante diferenciarmos. Unicamente para que ele tivesse aqui na terra um lar, uma família, isso era fundamental ter. E daí tem o seu segmento. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai nos trazendo orientações, que é muito importante. O apóstolo Paulo, a carta dele aos Filipenses, ele chega a tratar e a falar disso, que ele tomou a forma de homem, no capítulo 2, verso 8. Ele tomou a forma de homem. Ele precisava passar por todo esse processo, como todos nós, uma família que somos aqui na terra. Dentro disso, Jesus e sua família terrena, nós vamos então ter essa percepção, esse entendimento, o quanto é importante. E todos nós, graças a Deus, fomos assim. Pai, mãe, gerou, viemos a essa terra. Um seio, um conceito de família. E ali estamos no nosso lar, nossa família. Então, precisamos valorizar muito as nossas famílias, honrar muito nossas famílias. Você que tem pai, mãe em vida, cuide deles, porque foi através deles que o Senhor te trouxe a esta terra. Ore pelos seus pais. Graças a Deus eu tenho minha mãe, meu pai em vida, e sempre estou orando por eles. Enquanto podemos, batemos um telefone, conversamos, que é muito bom, é muito importante. Faça isso. Cuide daqueles dos quais foram o veículo pelo qual Deus te trouxe a este mundo. Passado disso, o tópico 1.2, ele vai dizer para nós: relacionamento de Jesus com Maria e José. Ou seja, qual era o relacionamento de Jesus com Maria e José? Com sua mãe e com seu pai. Com seu pai e com sua mãe.
Jesus vai nos ensinar exemplos fundamentais que nós, como filhos, devemos ter esse comportamento com os nossos pais. E nós vamos perceber, a leitura que nós fizemos aqui hoje, nesta manhã, a gente vamos perceber que Jesus, ele em todos os momentos, quando nós vamos observando a leitura, em todos os momentos, ele teve o seu comportamento como filho diante dos seus pais, em obediência, em submissão, em dedicação aos seus pais. Mas vamos perceber que tudo isso ele sempre priorizava o reino de Deus, o Pai Celestial. Então nós temos que ter um comportamento em nossa família de obediência, submissão, sabermos nos comportar com os nossos pais, sabermos estar submisso a eles, sabemos cuidá-lo deles como eles cuidam de nós, sabemos ouvi-lo. Tudo isso Jesus está deixando aqui, ouvi-lo, mas nunca deixemos de entender que Deus está acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. O relacionamento de Jesus com seu pai e sua mãe, José e Maria, Maria e José, é muito importante, porque o texto ele vai nos dizendo aí, e observe aí rapidamente no capítulo 2, que nós acabamos de ler, o verso 51, ele vai dizer assim: e desceu com eles. Isso fala de submissão, de estar junto com seus pais. E foi para Nazaré, e era-lhes sujeito debaixo da submissão dos seus pais, e era-lhe sujeito. Desceu com eles para Nazaré e era-lhe sujeito, ponto. E sua mãe guardava no seu coração todas as coisas, o que o texto fala anteriormente, do que ela presenciou, como que o menino se comportava diante das autoridades, como que o menino falava com tamanha sabedoria. Isso aí, Maria, como mãe, já guardava isso dentro de si, em segredo. Esse menino é um menino diferente. Glórias a Deus. E a gente vamos perceber que no Evangelho de João, no capítulo de número 19, os versos 25 e 27, se você puder acompanha aí, pegue a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 19, versos de número 25, 26 e 27. Eu vou ler e você acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10. Desculpa, estou lendo em Lucas, vamos fazer a correção aqui. João, capítulo 19, verso de número 25 e 26 e 27. Agora sim. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Verso 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Verso 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Percebemos que o relacionamento de Jesus com a mãe, com o pai, era um relacionamento não só de obediência, submissão, sujeição, mas também de cuidado. Cuidado. É fundamental nós que somos filhos sabermos ter o cuidado com aqueles que são os nossos genitores, nosso pai e nossa mãe. Perceba que Jesus nos instrui isso aqui nesse relacionamento dele com seus pais. A preocupação, ele está na cruz, ele está ali
ao momento difícil da sua vida para morrer. Mas nesse momento difícil, ele olha e ele vê lá sua mãe, outras pessoas em volta dela, o discípulo amado, e ele diz: eis aí, cuida dela, cuida da minha mãe, cuida dela, ela precisa de ser cuidada, cuida dela. Esse é um relacionamento fundamental, importante entre nós, família. Precisamos entender isso, o cuidado com aqueles que Deus nos deu como pai e mãe. O tópico 1.3 está relacionado a diferentes níveis de relacionamento. O tópico 1.3, ele vai falar então sobre o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. E daí nós vamos entender isso perfeitamente quando a gente começamos a ler alguns versículos. Aí mesmo no Evangelho de João, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você volta um pouco as páginas, capítulo 7 do Evangelho de João, há um acontecimento muito importante. Capítulo 7, o verso de número 5. Se atenha aí a esta leitura. Diz assim, João 7,5: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Já imaginou o que é isso? Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Relacionamento de Jesus com seus discípulos é muito importante, porque nós vamos observar que Jesus, por onde ele passava, aquela multidão que ia o seguindo, permanecia com ele, iam entendendo o que Jesus os ensinava, pregava, falava, iam se convertendo, iam aceitando. E nessa aceitação, elas passaram a ser discípulos do Senhor Jesus. Os seus irmãos também o acompanhavam, o seguiam, mas os seus irmãos, eles sofriam uma rejeição com seus próprios irmãos. Seus próprios irmãos o rejeitavam. Perceba que o texto que a gente leu, que diz que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Convívio familiar está ali, mas nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Mas é interessante porque nesse relacionamento de Jesus com os seus discípulos, esses seus irmãos, alguns deles, como a Bíblia vai nos mostrar, passaram a ser seus seguidores e passaram futuramente a ter livros escritos com o nome deles. É o caso que vai aparecer no livro de Judas. Judas é um dos irmãos de Jesus, e o Tiago, que também é um dos irmãos do Senhor Jesus, que foram gerados depois, aí sim, uma geração natural, normal, como todos sabemos, entre José e Maria. Eram os seus irmãos, que seguiam Jesus e depois tornaram-se discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Esse relacionamento com os seus discípulos é fundamental, porque quando nós observamos, há um comentário aqui que diz assim: porém, quando pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele, como Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Então, aqueles seguidores de Jesus, o momento que eles começavam a ouvir Jesus, cria em Jesus e aceitavam as palavras de Jesus, passavam a ser discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Senhor Jesus. E Jesus os tinha como família. É interessante porque Evangelho de Lucas, abra aí por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Isso eu acho muito interessante. O evangelista Lucas registra, mas também nós temos registro desta mesma passagem por outros evangelistas. Lucas capítulo de número 8, verso 19, 20 e 21. Mateus também registra sobre esta mesma passagem. Veja o que diz aí Lucas capítulo 8, 19, 20 e 21. E foram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Sua mãe e seus irmãos foram ver
Jesus, irmão dele e filho dela. Mas a multidão era tão grande que não dava para ele se aproximar. Verso 20 diz: e foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe, teus irmãos, e querem ver-te. Aí veja o que diz Jesus no verso 21. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Coisa linda, muito linda. Não é que Jesus aqui está renegando a família, está desprezando a família. É que Jesus aqui está nos ensinando que no relacionamento nosso, como família, aqui na terra, nós temos que entender que aqueles que agora aceitaram a Jesus, ainda que seja do mesmo cunho familiar, mas agora eles tomam parte no reino de Deus como família de Deus, o seu reino. É muito lindo isso. Nós vamos entendendo e compreendendo. Então, esses diferentes níveis de relacionamento, só para nós termos uma visão geral, que Jesus ele precisou de um lar terreno, e para isso fora gerado em Maria, nasceu, foi cuidado por ela e pelo seu pai José, teve seus irmãos, cresceu. Jesus foi submisso aos seus pais, nos dando exemplo para que nós possamos o seguir. E Jesus vai nos conduzindo a esta última orientação, que é o relacionamento de Jesus com seus discípulos, que até mesmo sofrendo rejeição pelos seus próprios irmãos, mas esses irmãos, alguns deles tornaram-se seus discípulos, apóstolos, e depois escreveram livros. Então é muito importante. Isso nos leva ao entendimento de que nós precisamos sempre focar a nossa vida diante de Deus. Priorize Deus sobre a sua vida. Então nós vamos fechando esse primeiro ponto da seguinte forma: os diferentes níveis de relacionamento do Senhor Jesus durante seu ministério terreno são exemplo e estão repletos de instruções para os seus discípulos. Então, os exemplos que Jesus deixou para nós temos que os seguir. Tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre o cristão e a sua família. Agora nós vamos passar a ter entendimento de nós como cristão, como nos relacionar com nossa família. Isso é muito importante mesmo. Porque como nós temos que nos comportar dentro e com a nossa família. Então o comentarista ele vai nos trazer aqui 3 coisas importantes no tópico 2. Primeiro, a importância da coerência. Temos que ser coerente. Vamos entender isso já já. Segunda coisa, no tópico 2.2. Quando a família não se converte. Vamos entender isso. Quando um é crente, o outro não é crente. O esposo é, a esposa não é. A esposa é, o esposo não é. Essa divergência dentro do próprio convívio. E uma terceira coisa no tópico 2, que vai tratar do cristão e sua família: casamento. Instituição divina para a vida na terra. Então, essas 3 coisas. Vamos lá. O cristão e a sua família. Primeira coisa, a importância da coerência. E daí deixe-me ler algo que está aqui na nossa lição, que é muito importante. É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado, levado em conta as realidades que vivenciamos. Nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. Então nós vamos caminhar rapidamente nisso aqui para a gente entendermos essa importância de comportamento nosso como cristão dentro da nossa família.
A importância da coerência. E daí ele define aqui: coerência indica coesão, harmonia. Então, coerência indica-se coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente. As pessoas às vezes falam: seja coerente com essa pessoa, seja coerente com essa situação. E sermos coerentes é nós mantermos uma conduta harmoniosa, uma conduta de harmonia. Então, sermos coerentes é a gente manter essa conduta harmoniosa, combinando entre nós a melhor forma possível, para não haver atrito, discordância, discussões, brigas entre nós. Então, sejamos coerentes. A coerência é fundamental para que nós possamos ter uma convivência no lar harmoniosa. Isso é muito bom, né? É bom você viver num lar em que há harmonia, um lar onde nos entendemos, nos compreendemos. O esposo compreendendo a esposa compreendendo o esposo, para que isso não haja um lar de guerra, de briga, de contenda. Esposo gritando com a esposa gritando com o esposo, os pais gritando com os filhos gritando com os pais. Não há harmonia, não há coerência no ambiente desse. Então nós precisamos saber lidar com essa situação, para que nós tenhamos dentro do nosso lar paz, harmonia. Principalmente esses dias que nós estamos vivenciando, onde estamos aí neste isolamento, não é fácil. Então precisamos ter harmonia, sabermos lidar, sabermos conviver, sabermos acordar em paz, manter o dia na paz, continuar sempre em paz, deitar em paz. Tenha paz no seu lar, tenha paz entre a família. Então, a importância da coerência é fundamental. Há um texto que aparece aqui, que é muito importante. Eu vou pedir para que vocês peguem a Bíblia aí novamente, se você já está com ela, dá uma folheadazinha na Bíblia aí. Eu gosto muito de ouvir esse barulhinho das folhas passando. É muito gostoso. Ver os alunos, ver o professor folheando a Bíblia, né? Isso é muito bom. E fica aqui um conselho registrado para todos nós: leia Bíblia. Bíblia é muito bom, muito bom. Capítulo de número 23 do Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, Mateus, capítulo 23. Eu vou ler alguns versículos, o texto ele é bem extenso, mas alguns versículos só para a gente fazer uma aplicação aqui nesse assunto, a importância da coerência que nós precisamos ter no nosso relacionamento como cristão com a nossa família. Eu vou ler dos versos 1, acompanha aí, ao verso 3 versículos. Diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Jesus está falando com a multidão e com os seus discípulos, seus seguidores, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Verso 3: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, ponto e vírgula, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus está nos orientando, e daí nós passamos a ter um entendimento melhor sobre a importância da coerência. Esses líderes que se diziam, se sentiam como os detentores de todo o conhecimento da Torá, da lei,
os 5 primeiros livros da Bíblia, eles se sentiam-se no direito de passar ao povo, e que o povo tinha por obrigação fazer aquilo que eles estavam passando. E é bem verdade, porque perceba as palavras de Jesus. Verso 3. Observai, pois, e praticai tudo o que eu vos disser. Ou seja, o que eles estão vos passando, observem e façam. Pratiquem. Exerçam. Agora vem uma recomendação. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Aqui é onde temos que entrar a nossa coerência. Aqui é onde temos que ser coerente. Aqui é onde temos que ter o equilíbrio da coerência para que nós possamos ter um comportamento que não vá contrariar a palavra de Deus com as nossas condutas. Então esses líderes aqui se sentiam-se no direito e eles achavam que eles eram certo, mas mandava lhe fazer, mas eles mesmos não praticavam. Então assim, façam o que eles vos ensinam, mas não sejam como eles. Não vivam a vida errada como eles vivem. Então temos que ser coerentes. Aquilo que é bom para a tua vida, de conformidade com a palavra de Deus, façam. Foge dos nossos princípios. Cuidado, tome cuidado para que você não vá contrariar a vontade de Deus. O tópico 2 do nosso segundo tópico, ele vai dizer assim: quanto a família não se converte. Então, quando a família ela não é convertida, o que nós temos que fazer? Como devemos proceder? E daí um texto bíblico vai nos mostrar o quanto é difícil, porque às vezes o esposo é crente, a esposa não é crente. E quais são os aconselhamentos bíblicos? Nós temos 2 pontos aqui importantes, rapidamente eu quero citá-los de maneira muito rápida. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 7. São palavras do irmão Paulo, passando orientação à igreja de Corinto. A igreja de Corinto precisava dessa orientação e nós, no momento atual, temos que observá-la e tirar para nós aprendizado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, o verso de número 12 a 14. Todo esse capítulo ele vai estar dando uma orientação sobre as responsabilidades de solteiros, casados, enfim, viúvos, como devemos nos comportar, como devemos proceder. Mas esses 2 versículos que está embutido aí no contexto, capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 12 ao 14, ele vai dizer assim: mas aos outros digo eu, Paulo falando, não o Senhor, ponto e vírgula. Então vamos lá a orientação. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, mantenha-se. Verso 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Permanece. Aí ele fecha no verso de número 14, diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, muito simples esse aconselhamento que o irmão Paulo está orientando aos irmãos. Não há necessidade de separação, não há necessidade de ir embora um para lá, outro para cá. Não, agora eu sou crente, não vou mais viver com você, agora porque você não tem o mesmo pensamento que eu. Disse, não. Se houve uma conversão por parte do homem ou da mulher, mantenham-se convivendo. Você agora é um homem crente, uma mulher crente. E você, com sabedoria, você vai ganhá-lo. Com entendimento, com graça, você vai ganhar. Tanto aquele homem crente ganhar a sua esposa não crente,
como a sua esposa crente ganhar o seu esposo não crente. Então, temos que ter sabedoria quando a família ela não é convertida totalmente, mas uma parte é convertida e a outra não. Então, o irmão Paulo está dando um aconselhamento aqui: separação é o melhor caminho? Não. Aquilo que nós vemos a princípio. Vamos manter a harmonia, vamos ser coerentes, vamos manter entendimento entre nós. E mais adiante, 1 Pedro, capítulo de número 3, o verso 1, ele vai dizer assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, ponto e vírgula, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, se a irmã tem um esposo não crente, saiba com sabedoria conduzi-lo, com entendimento, com graça de Deus, conduzi-lo. Uma hora ele vai estar no mesmo convívio que você e ele vai entender a importância de estar com Jesus. Da mesma forma, você, que o esposo não é crente, tenha sabedoria, saiba lidar com esse momento. E uma hora ele vai se converter e vai estar junto com você. Quantos testemunhos a gente ouve dentro do nosso seio cristão, de pessoas que era apenas ele ou ela e se converteu, ele ou ela, e começaram a viver juntos servindo a Senhor Jesus. Muito importante, então, esse comportamento nosso como cristão. A orientação é muito importante não só para os casados, mas também para os solteiros. Feito o jovem aceita Jesus, ou a moça, o rapaz aceita Jesus, seus pais não são, seus demais irmãos não são, mas ele ou ela permanece ali, mantém-se aquela harmonia de família, mas ele ou ela agora é temente a Deus, respeita a Deus, serve a Deus. E uma hora teu pai vai se converter, tua mãe vai se converter, teus irmãos vão se converter, e assim por diante. Então, não tem. Continua firme, tenha um bom comportamento na sua convivência aí com os seus familiares. O 2:3 vai dizer assim: casamento, instituição divina para a vida na terra. Então, o casamento é uma instituição, é de Deus. O casamento é de Deus. É uma instituição divina para uma vida aqui na terra. Então, essa é a orientação final. Do tópico 2, o cristão e sua família. Diz assim, uma parte da nossa lição diz assim: o próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou mundo vindouro, o próprio Jesus, então, ele fala sobre a orientação num texto que está registrado em Lucas sobre esse comportamento da vida vindoura sobre o casamento. Perceba que o casamento, como já falamos, essa instituição é divina, foi Deus quem o fez. Lá no Jardim do Éden, você começar a ler Gênesis, você vai entender isso perfeitamente. Toda a Bíblia vai nos mostrando que é de Deus o casamento. Mas há uma questão que é colocada para Jesus, numa forma de quererem confundir Jesus, mas ninguém confunde Jesus. Está registrado lá no capítulo de número 20 do Evangelho de João, aliás, no Evangelho de Lucas, capítulo 20 de Lucas, vai nos mostrar esse questionamento sobre o casamento. E daí eles começam a falar ali com o Senhor Jesus. Capítulo de número 20 de Lucas, leiamos alguns versículos só para a gente podermos nos ater ao ponto final dessa parte aqui. Lucas 20, glórias a Deus. Versos que se seguem do 27. O texto ele é um pouco extenso, mas ele vai do 27 até o 40. Mas leiamos algumas partes desse texto e vejamos aqui. Verso 27 diz assim: e chegando-se alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Para eles não existia isso na doutrina deles. Mas quando foi para
que ele encontra Jesus, eles sempre se uniram, eles sempre eram coleguinhas, amiguinhos. Eles se reuniram e ele, verso 28 diz assim, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade ao seu irmão, ou seja, dê seguimento. Aí essa história ela vai indo e ele vai dizer que esta mulher chegou a casar com os 7 irmãos e de nenhum deles teve seguimento a ela gerar um filho para poder dar seguimento à sucessão da família. E daí eles falaram, mestre, na vida vindoura então, seja lá no céu, aquilo que nós acabamos de ler aqui, que Jesus comenta, na vida vindoura, quem é que vai ser? Ela vai casar com quem? Aí você observa aí na sua Bíblia aí, desce o texto, vai até o verso vamos ao verso 37. Capítulo 20, 37 de Lucas. Aí diz assim, e que os mortos hão de ressuscitar. Também o mostrou Moisés junto da sarça quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aí olha o verso de número 37. Olha, Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Ponto e vírgula. Porque para Ele vivem todos. Jesus respondeu para eles, apontando e mostrando um momento em que Deus fala com Moisés. Jesus deixou bem claro para eles que na vida vindoura, dentro do contexto aí, lá ninguém casa, serão como os anjos, lá não casa e não se dá em casamento. Lá nos céus não, na vida vindoura não. E Jesus então aponta para eles que quando o Senhor se apresentou, se falou com Moisés, o Senhor disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E o próprio Jesus diz aí no verso 38, a parte final, porque para Ele vivem todos, ou seja, para Jesus, todos aqueles que já morreram, para Ele continuam vivos. Humanamente falando, morreu, foi sepultado, mas diante do Senhor, eles continuam vivos. A história perdura, a história não se acaba com o Senhor Deus, está na eternidade. E Ele aponta isso para eles, mostrando para eles que o casamento lá no céu não vai existir. O casamento que há de ter, o que a Bíblia nos mostra, figuradamente em alguns textos, nós como membros do corpo de Cristo, como igreja que somos, juntos, reunidos, nós somos a noiva do Cordeiro. Aí haverá este momento de casamento da igreja, aqueles que já se foram, aqueles que estão em vida, juntos estaremos quando formos arrebatados para a glória. Então aí sim haverá o casamento da igreja, a noiva do Cordeiro com o Senhor Jesus, o Cordeiro Imaculado. Aí estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa linguagem ela é muito linda, porque ela vai nos mostrando essa importância. Então, percebemos que o casamento é uma instituição divina para a vida terrena aqui. Então, isso tudo que acontece aqui, como já vos falamos, a Bíblia vai nos apontar que na glória vai acontecer, mas com a igreja de Cristo, não com a sucessão da sequência do que era apontado por eles. Se uma família casasse e daquele ali não suscitasse, tivesse outro irmão, casaria com outro, até suscitar filhos para poder dar seguimento à sua geração, isso na glória não vai existir. Isso é aqui na terra, para que nós possamos constituir nosso lar, nossa família. Então, o cristão e sua família, é importante isso aí. E daí ele conclui dizendo assim, o relacionamento do cristão com a sua família precisa levar em conta a realidade diária e está debaixo das orientações contidas na palavra de Deus. Então, nosso lar, nossa família é uma bênção.
mas não nos esqueçamos que tudo isso tem que estar contido debaixo da orientação do Senhor. O tópico 3, para finalizarmos, nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é fundamental. Ele está acima de qualquer coisa. E daí nós vamos entender perfeitamente o amor a Deus, primeira coisa. Segunda coisa, discípulo de Cristo. Aí houve dissensão e aborrecimento, discórdia no amor a Deus. E então finalizamos quando ele vai falar para nós sobre expresso na referência adotada. Então nós nos relacionamos com Deus de forma maravilhosa, porque nós agora, ao aceitar Jesus, nós passamos a ser agora ser filhos de Deus. Então nos relacionamos com Ele como Ele Pai e nós Filho, na nossa aceitação a Jesus. O amor a Deus, ele é fundamental, porque toda a Escritura ela vai nos mostrando, e nós vamos observar que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser quebrado jamais por nada neste mundo. O texto vai nos mostrar algumas referências bíblicas, vai nos mostrar que nós precisamos colocar acima de tudo o amor a Deus. Com isso, a palavra de Deus não está nos orientando ou nos conduzindo a nós odiarmos nossa família, odiarmos nossos irmãos, odiarmos as pessoas que nos cercam. Não, muito pelo contrário. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, isso vai refletir no meu comportamento com as pessoas no dia a dia da vida. Então, observamos o seguinte, Marcos capítulo 12, rapidamente, se você puder, folheia a tua Bíblia aí, isso é muito bom. Marcos capítulo de número 12, observe aqui comigo rapidamente. Marcos 12, verso de número 28, ele vai nos dizer o seguinte, Marcos 12, 28, aproximou-se dele uns 12 escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele queria saber, esse estudioso, esse escriba, queria saber qual era o primeiro de todos os mandamentos. Resposta de Jesus, verso 29, Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E daí ele vai mostrar no verso 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então é desta forma que nós observamos primeiramente o nosso amor a Deus. Está acima de tudo. É bobagem, é besteira, às vezes as pessoas dizem assim, você ama mais a Deus ou a sua esposa, você ama mais a Deus ou seu filho, você ama mais a Deus ou isso, aquilo. O meu amor a Deus é incondicional. O nosso amor a Deus é incondicional. Não há comparativo. Não há comparativo. Amor a Deus. Amamos nossa família. O esposo ama a esposa ama seu esposo. Os pais amam os filhos amam os pais. Mas todos juntos, o nosso amor a Deus supera todas essas coisas. Isso, a palavra não está me mandando odiá-lo, aborrecer esse, aquele. Mas eu tenho que ter o meu amor controlado, equilibrado, porque o meu amor a Deus está acima de todas as coisas. Supera tudo. Muito importante entendermos isso. A palavra de Deus vai então nos conduzindo e nós vamos passando a ter entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo sem ser pedido para ele fazer citação, mas ele citou a segunda parte, né?
e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, aí Jesus completou, porque Jesus não perde tempo. Também ama o teu próximo como a ti mesmo. Com a mesma intensidade que você se ama, se gosta, se cuida do seu próximo. Você fazendo isso, você está dando resposta que ama a Deus. Então cuida daqueles que estão em volta de você, porque isso é a prova do nosso grande amor ao nosso Deus, que não vemos, mas nós o amamos. Muito bem. Seguindo então para o tópico 3.2, ele diz: discípulos de Cristo, dissensões e aborrecer. Por que ele cita isso aqui no amor a Deus, dentro desse tópico? Parece até ser uma contraditória para nós, mas não é. Por que ele vai citar isso? Porque vejamos o que ele diz. Parece contraditório, após lermos e estudarmos sobre relevância da família, nos depararmos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão e aborrecimento. Parece, né? Parece ser contraditório, mas não é. Quando a gente pega esse texto que nós começamos a ler, de Lucas 12, 49 a 53, a gente vamos entender que ele vai nos mostrar, e aí eu quero que você vá rapidamente, porque ler a palavra de Deus fortalece o nosso ser. Ele diz assim, Lucas 12, verso 49 ao 53. 12, 49 ao 53, ele vai dizer assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós, que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Olha que coisa esquisita, né? Vamos lá. Verso 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 5 divididos numa casa. Meu Deus do céu. 3 contra 2. E 2 contra 3. Vamos terminar o texto rapidamente. Verso 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra sua sogra. Meu Deus do céu, dissensão. Estamos falando do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser quebrado. Não pode ser quebrado. Quando chegamos nesse ponto aqui que fala sobre a dissensão, por que causa a dissensão? O texto está bem explicado aí, está bem claro. Mas por que causa a dissensão? Parece até que dá-nos a entender quando você começa a ler o texto. Não, Jesus está falando que veio trazer dissensão, briga, guerra, contenda. Pois bem, no ano de 1985 eu me converti. No meu lar não tinha ninguém que servia o Senhor comigo. Minha mãe, minha querida mãe, ela era muito conhecedora, porque os meus avós a criou no caminho do Senhor. Mas ela distanciou-se, afastou-se dos caminhos do Senhor. Quando eu me converti, a minha mãe, ela me deu um apoio muito grande, porque a irmã que me chamava para ir para os cultos é a vizinha nossa, e ela sempre me chamava, até que um dia minha mãe falou: vai, filho, vai. E eu fui. Graças a Deus, aquele dia lá foi a minha entrega ao Senhor Jesus. Jesus me aceitou, graças a Deus. Mas agora, vivenciar dentro de um lar. Nós éramos 9 filhos, papai e mamãe, 11 pessoas. Apenas eu, um adolescente de seus 14 para 15 anos, servindo ao Senhor Jesus. Não era fácil, não era fácil. Era muito difícil. Para mim orar, para mim ler Bíblia, era muito complicado.
porque os meus demais irmãos, tudo ali naquela faixa etária de idade, não era fácil, era muito difícil. E daí eu passo a entender esse texto. E eu tenho certeza que muitos de vocês, nas vossas convenções, vivenciou isso. É a esposa que aceita, o marido não é, fica contrário a ela e começa a falar coisas que não é verdade. É o filho que aceita, os pais ficam contra. É os pais que aceitam, os filhos ficam contra. Isso vira uma dissensão, como diz aqui o texto. Vira um momento de guerra. Um momento de guerra dentro do próprio lar. Porque um aceitou e o outro não aceita. Um se converteu, outro não se converteu. Aquele que se converte, para ele vira um campo de batalha. Porque há um conflito. Mas ele tem que ter comportamentos que vá convencer essas outras a virem ao Senhor Jesus. E um dia virão. Então é disso que Jesus está falando, essa dissensão. E esse aborrecer que está aí no capítulo 14, se você passar um pouquinho, vira a página aí, capítulo 14, verso 26, ele vai dizer então: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ora, nós vamos então passar a entender. Essa palavra aborrecer, ela não nos leva ao sentido de detestar a pessoa, odiar a pessoa. Não, muito pelo contrário. Nós temos que saber ter o equilíbrio, como nos comportarmos com estas pessoas. Então perceba bem o texto, como ele vai nos orientando, ele vai nos dando seguimento para que nós tenhamos comportamento adequado. Então aquele que vem a Jesus, aquele que vai para Jesus, é necessário que ele, que ela entenda que agora ele ou ela está entregue ao Senhor Deus. Vive com sua família, mas é do Senhor Deus. E agora, através desta pessoa que é do Senhor Deus, precisamos passar para aqueles que não são, que Deus, Ele é tudo na nossa vida. Sem Ele, nós não chegamos aonde temos chegado. E não vamos continuar sem Deus, não vamos. Então, precisamos ter esse equilíbrio, esse controle. Sabermos então que agora nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Sabemos que Deus, Ele é tudo na nossa vida. Então, caminhando para a conclusão, precisamos estabelecer prioridades em nossos relacionamentos. Precisamos estabelecer prioridades em nosso relacionamento, tendo sempre como referencial o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então nós precisamos estabelecer prioridades em nosso relacionamento, tendo sempre como referência o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Jesus, ele foi submisso aos seus pais, ele se atentou, se obedecer aos seus pais, ele ali estava sendo cuidado, teve a preocupação de filho para com seus pais. Mas Jesus, ele sempre nos ensina: priorize o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. São palavras do Senhor Jesus. Busque primeiro o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se preocupe com o reino, porque aqui na terra Deus cuida de você. Faça para o reino, porque Deus, Ele faz para você. Pode ter certeza disso. Cuide do reino, Deus cuida de você. Quando priorizamos isso, pode ter certeza que nunca vamos ser desamparados. Sempre nosso lar, nossa família, nossa esposa, os filhos, pais, sempre terão o amparo de Deus. E muitos deles se chegarão ao Senhor e se converterão ao Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou finalizando então a conclusão desses 3 tópicos que nós aprendemos aqui, sobre o nosso relacionamento cristão, que envolve Deus e família. E daí nós discorremos sobre diferentes níveis de relacionamento, nós vimos isso. Nós então discorremos sobre o cristão e a sua família, e vimos aí como nós devemos nos comportar.
e o nosso relacionamento com Deus, como nós devemos também nos comportar diante do Senhor Deus, né? Então nós temos equilíbrio, nós sabemos nos comportar nos diversos âmbitos, sem que haja choque, sem que haja descumprimento do nosso comportamento, primeiro com o nosso Deus, nosso comportamento como aqueles que são casados, solteiros, que têm a sua vivência diante de Deus e nesta sociedade que vivemos, e também o nosso comportamento diante de nossos pais, como nós nos comportamos. Jesus é um exemplo maior. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, que Deus nos dê força, ânimo, para que nós tenhamos sabedoria para nos comportar. Então essa é a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, estamos finalizando ela, acabamos esse primeiro trimestre, graças a Deus. Tenho certeza em Deus que o nosso segundo trimestre, nós vamos poder fazer ele reunidos no templo, adorando a Deus, servindo a Deus. Eu tenho certeza disso absoluta. Deus abençoe e que nós possamos voltar às nossas próximas aulas logo em breve, no nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa próxima lição, primeiro trimestre, é a lição do segundo trimestre. Essa primeira lição, nós estaremos passando ela em nome do Senhor Jesus no próximo domingo, para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Sirva o Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faço aqui agora já os nossos avisos, antes de irmos à oração final. Não se esqueça, domingo, logo mais à noite, nós teremos o culto. A TV ADSM, que é a TV do nosso campo São Mateus, graças a Deus, estaremos ali cultuando, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Deiró de Andrade. Então, você não se esqueça hoje à noite, não fica sem cultuar. Vai lá, põe lá na TV ADSM e vamos juntos adorar a Deus, cultuar o Senhor Jesus Cristo. Ouvir uma palavra de Deus, vinda da parte do Senhor Deus pelo nosso pastor presidente. Segue-se o culto também nas quarta-feiras, que é o nosso culto de doutrina, ministrado pelo nosso pastor, na nossa matriz também. Acessa lá, TV ADSM, você vai entrar lá e você vai poder cultuar a Deus e ouvir uma palavra de doutrina para o campo de São Mateus. Deus abençoe a todos e que essas palavras das quais aqui foram faladas possam ter edificado a tua vida em tudo. Vamos então orar ao Senhor em agradecimento para a glória do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te louvamos por esses momentos que estivemos na tua presença, Pai, onde aqui podemos, meu Deus, nesta última aula deste primeiro trimestre, Senhor, aprender da tua palavra. Dai-nos graça, força para que tenhamos comportamento, Senhor, como família, diante do Senhor nosso Deus, de maneira que te agrade, Pai. Permanece abençoando teus filhos, conduza-os em paz, Senhor, que a tua bênção permaneça sobre eles, que tenhamos um domingo de paz, abençoado na tua presença, e que possamos também logo mais estar ouvindo a tua palavra à noite no culto, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos para sempre. Amém.